estudo sobre os princípios básicos da fé cristã, certo? E para iniciarmos, nós vamos falar primeiramente sobre a poderosa palavra de Deus. E antes da gente começar, eu gostaria de ressaltar uma coisa muito importante. Quando fazemos um estudo bíblico, um estudo teológico, que seja, normalmente temos diferentes óticas sobre o mesmo assunto. Por exemplo, se temos um grupo pentecostal, ele o fará numa ótica pentecostal. Temos um grupo batista, será uma ótica batista, ou presbiteriana, será um grupo presbiteriano. Mas, como estamos fazendo um estudo da Bíblia, vamos tirar todas essas óticas, qualquer viés de opinião humana, e vamos tratar apenas da palavra de Deus. Claro, vão haver momentos onde eu vou expressar minha opinião, e quando eu for expressar minha opinião, você pode muito bem desprezá-la, até porque minha palavra não é a palavra de Deus. E ainda bem, minha palavra é bem limitada, eu sou bem limitado no meu conhecimento. Ok? Bom, vamos seguir então. Vamos falar sobre a poderosa palavra de Deus. Acho que todos têm familiaridade com a palavra de Deus, com a Bíblia. E vou pedir que vocês já não têm suas Bíblias. Inclusive, o professor exemplar esqueceu a Bíblia dele. Só um momento. Vocês entendem que isso não aconteceu. Voltamos à nossa programação normal. A gente finge que não aconteceu nada. Então vamos começar. Ao longo da história, nós vemos que Deus ele sempre agiu através da sua palavra. Seja por meio de milagres, seja por meio de profetas, e ele escolheu se comunicar com o mundo através da linguagem humana, através dos códigos que utilizamos para nos comunicar, através da língua, através das palavras. Só uma coisa importante, como a gente vai abordar uma temática que não é exclusivamente de um texto, tudo mais, se você tiver uma dúvida, qualquer momento, por favor, levante a mão ou mande alguma reação que nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas, tá bom? Não tenha vergonha. Eu sei que eu sou bem assustador com essa cara feia, mas eu não mordo, prometo. Bom, vamos lá, voltando. Ao longo da história da Bíblia, Deus sempre agiu através da sua palavra. Ele sempre escolheu se comunicar com o mundo utilizando a linguagem humana. E isso é algo fundamental na fé cristã. Nós devemos acreditar que a Bíblia é o livro por meio do qual Deus ainda fala conosco, porque acreditamos que a palavra de Deus é viva. O Deus que criou tudo, que é invisível e não depende de ninguém, está próximo de cada um de nós. E nós fomos criados com um propósito. Alguém se arrisca a dizer qual que é esse propósito? Adorar a Deus? Sim, mas isso aí, para você adorar a Deus, antes você precisa de uma coisa. Você precisa encontrá-lo. E para encontrá-lo, você precisa buscá-lo. Então nós fomos criados exclusivamente com esse propósito de buscá-lo, encontrá-lo e então adorá-lo. Porque é ele quem nos dá a vida, o fôlego e tudo o que nós temos. E nós podemos observar, até mesmo dentro da nossa história humana, que todo ser humano, em algum momento, sentiu o desejo de encontrar a Deus. E esse não é um desejo vazio, não é um desejo à toa. Nós temos esse desejo porque Deus quer ser conhecido. E nós podemos conhecê-lo por meio do que ele nos disse. E o que ele nos disse? Onde está registrado? Nós vamos falar sobre isso hoje. Ele não é um Deus silencioso. A sua palavra certamente tem muito poder. Vamos dar uma olhada lá no Salmo 33, no verso 9. Alguém abre pra gente, por gentileza? Salmo 33, verso 9. Bom dia, Fábio. Bom dia, Amanda. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Assim que alguém abrir a passagem, já pode ler. Salmo 33, no verso 9. Beleza.
Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Muito obrigado, Gui. Como nós falamos, a sua palavra tem poder. O universo foi criado pela palavra de Deus e continua existindo por causa dela. Como está escrito lá em Hebreus 1, no versículo 3, ele sustenta todas as coisas por meio da sua poderosa palavra. Até a nossa vida depende dessa palavra. Se olharmos lá em Mateus 4, no versículo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E acredito que queremos conhecer mais sobre essa palavra que nos sustenta, que criou o universo. Por isso estamos aqui reunidos para estudar sobre ela. Até aqui alguma dúvida? Algum comentário? São todos muito bem-vindos a tirar dúvidas e comentar. Vai agregar bastante a aula. Ok, então vamos seguir. Tudo que foi criado e é mantido pela palavra de Deus é também o lugar onde ele age. Quando Deus fala, a sua vontade acontece. A palavra de Deus é viva e é poderosa. Nada do que ele diz é por acaso. Tudo que ele fala cumpre um propósito, faz o que precisa ser feito e retorna a ele com resultados. O mundo todo, criado e sustentado por essa palavra, continua sendo transformado por meio da palavra dele. Por isso, já que vivemos em um mundo moldado pela palavra de Deus, precisamos nos perguntar: onde é que podemos encontrar essas palavras do Senhor? Alguém saberia me responder? Na Bíblia. Perfeito, não é no chat GPT, apesar do chat poder ajudar bastante. Droga. Bom, vamos lá. Como que a palavra de Deus foi escrita? Vamos abrir lá em Hebreus 1. Vamos ler o versículo 1. Hebreus 1, 1. Quem abrir pode ler. Eu Por leio. favor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, os dois também? É, pode ser, pode ser, pode ser. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Muito obrigado. Antes que a Bíblia fosse escrita e se tornasse mais acessível a todos, a palavra de Deus era conhecida através dos profetas. E na Bíblia, alguém sabe me dizer o que significa esse termo profeta? Aquele que profetiza a palavra de Deus. Mensageiro? Quase lá, quase lá. Vamos lá. Tá muito bom, nota 10 para os dois, mas não é o que eu queria ouvir. Porta-voz? Perfeito, porta-voz. Muito bem, muito obrigado, Madu. O trabalho deles, desses portas-vozes, era muito importante. Deus falava diretamente com eles e os profetas transmitiram suas palavras ao povo. Temos, não vou lembrar de cabeça quantos profetas são na Bíblia, mas são mais de 2. Eles eram pessoas escolhidas por Deus, eram pessoas especiais e muitas vezes incompreendidas. Por exemplo, Jeremias, que tanto pregou, 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 e ninguém ouviu. Por isso temos o livro de Lamentações de Jeremias. O mundo não era digno deles, como vemos lá em Hebreus 11, 38. Foi através dessas pessoas especiais que o Espírito Santo guiou a escrita da palavra de Deus, para que fosse registrada exatamente como Deus queria, e sem opiniões pessoais. E por isso devemos estudar baseados nessa palavra dele, porque ela não é enviesada, ela tem o viés de Deus, um viés perfeito. Vou pedir que alguém abra lá em 2 Pedro 1, vamos ler os versículos 20 e 21, por favor. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21.
enquanto vocês vão abrindo, o Guigui tá mandando no chat as passagens que nós vimos até aqui. Então, se você chegou no meio do caminho, estão todas no chat. Vocês podem dar uma olhada depois, tá bom? Segundo Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Isso. Por favor. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Muito obrigado. A mensagem de Deus... desculpa, a mensagem de Deus passada aos profetas, né, as profecias, começou a ser escrita para alcançar novas gerações, para ser passada adiante. Foi uma ideia maravilhosa. E a Bíblia começou a ser registrada dessa maneira. Mas ela vem da mente de Deus. Ela não partiu de mente humana. A escrita da Bíblia foi um plano perfeito de Deus. E isso fica claro em um exemplo bíblico que nós vamos dar uma olhada após a primeira batalha de Israel no deserto. Onde nós vamos dar uma olhada lá, abram em Êxodo 17, versículo 14, que nós vamos ver o que Deus disse a Moisés. Assim que alguém abrir, já pode fazer a leitura. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué. Perfeito, muito obrigado, Gui. Isso fica bem claro. Nós vemos que Deus ordenou a Moisés para que ele registrasse o acontecido. Então a Bíblia começou com esse pequeno registro que Deus ordenou. Não foi Moisés que decidiu escrever, mas foi uma ordem de Deus, foi uma ordem divina. Depois disso, Moisés continuou a ser motivado a escrever. Depois vocês podem olhar lá em Números 33, versículo 2, está escrito assim: o Senhor disse a Moisés: escreva essas palavras. Isso é Êxodo 34, 27. O Senhor disse a Moisés: escreva essas palavras, pois baseado nelas, fiz aliança contigo e com Israel. E em Números 33, versículo 2, está escrito: por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito de seu progresso. Então, por ordem de Deus, foi escrita a palavra dele. Por ordem dele e por inspiração dele, recebemos o que temos. Perfeito? Com a orientação de Deus, diversos outros profetas e homens de Deus continuaram a escrever os livros da Bíblia. E isso é claramente mostrado no livro de Jeremias e no livro de Apocalipse. Nós temos escrito lá: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Isso está lá em Jeremias 30, versículos 1 e 2. E em Apocalipse 21, versículo 5, está escrito: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós podemos contar 47 autores humanos que em 3 línguas diferentes... Alguém sabe quais são as línguas nas quais a Bíblia foi escrita? Hebraico, aramaico e grego. Perfeito. 3 línguas diferentes em períodos completamente distintos e ao longo de cerca de 1.500 anos escreveram os 66 livros que compõem a Bíblia. E Deus foi o maestro que orquestrou todo esse trabalho com perfeição. O modo que a Bíblia nos foi escrita nos ensina uma lição muito importante. Deus quer trabalhar conosco na sua gloriosa obra. Ele poderia ter escrito a Bíblia sozinho, sem problema nenhum. Ele é o Todo-Poderoso. Mas ele escolheu não fazer isso. Pelo contrário, ele buscou um relacionamento conosco e se uniu aos homens para juntos eternizarem as palavras de Deus.
para que recebêssemos essa gloriosa mensagem que ele nos quer passar. Só por um fato de curiosidade, eu fui dar uma pesquisada. Alguém tem alguma ideia de quantos manuscritos existem? Existem pelo menos 5.700 manuscritos só do Novo Testamento. Depois que foi descobrido depois que foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, foram descobertos pelo menos mais 500 manuscritos. Então a gente pode levar pelo menos 6.200 manuscritos só nas línguas originais. Isso sem contar os manuscritos em latim e entre outras muitas outras línguas. Então, sem sombra de dúvidas, a palavra de Deus foi inspirada e foi preservada para nós de diversas maneiras. E Deus agiu para que isso acontecesse. Nós vamos falar mais sobre isso um pouco mais à frente, mas eu gostaria de trazer só essa curiosidade, porque é um número muito absurdo. 5.700. Eu acho que ninguém aqui Do contou Novo até... Testamento, né, Deus? Isso, do Novo Testamento. Do Velho Testamento é meio incerto, porque temos os manuscritos da Septuaginta e manuscritos... Enfim, mas é muita coisa, cara. É muita coisa. Vamos partir, então, para as qualidades da palavra de Deus. Pode falar, Gui. Eu só ia comentar que é interessante, né? Claro, obviamente sendo Deus, né? Ter essa ideia da escrita, né, e não simplesmente uma tradição falada, oral, né? Uma história contada por alguém, por outra pessoa. Porque, por exemplo, alguém pode contar uma coisa para mim, eu contar para outra pessoa, mas a outra pessoa pode aumentar uma coisinha, assim por diante. Então, pode ser que a tradição falada nem sempre se mantenha ali fiel ao que de fato aconteceu. Pode haver alterações pelas próprias pessoas. Ah, eu não lembro muito bem como é que ele me falou, se ele tinha ido com o fulano, ou se o fulano que foi com ele. Então, a escritura vem e registra o que aconteceu, e a partir do momento que está escrito, não tem como esquecer, não tem como adulterar, não tem, ainda mais quando vamos falar tantos relatos assim que temos dos manuscritos originais, né, se torna algo que foi uma ideia brilhante de Deus, obviamente, em deixar registrado por escrito, né? Então, a partir do momento que foi escrito, se torna ali um documento, né? Está documentado o que aconteceu. Tanto é que, e daí, como você falou, a confiabilidade passa a partir do momento que essa documentação acontece em tantas línguas diferentes, num período tão grande, com tantos autores, e na harmonia. Mas só pode ter alguém por trás disso, orquestrando todas essas coisas, e acreditamos, obviamente, e sabemos, na verdade, disso, que foi o próprio Deus que orquestrou toda essa situação, né? Então, realmente, foi uma brilhante ideia que Deus teve, na sua eterna sabedoria, de deixar um livro, algo registrado, escrito para nós. Então, eu acho uma ideia fantástica essa. Perfeito, muito obrigado, Gui. Vamos passar, então, para as qualidades da palavra de Deus? Vou pedir para que alguém abra lá em 1 Pedro, no capítulo 1 ainda, os versículos de 23 ao 25, por favor. 1 Pedro 1, do 23 ao 25. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. Muito obrigado, Estevão. Nesse trecho da Bíblia, nós vemos que a palavra de Deus ela é descrita como uma semente incorruptível. É uma semente que possui um conteúdo vivo e que dura para todo sempre. Enquanto as pessoas, assim como a erva do campo, perdem a sua beleza e a sua força durante o tempo, a palavra de Deus permanece imutável e poderosa. A glória da palavra de Deus ela não está apenas na sua eternidade. Ela também é verdadeira, pura, completa, boa, santa e exaltada acima de tudo, especialmente pelo nome do Senhor. Por isso, nós podemos dizer e afirmar o que está escrito em 2 Timóteo 3, dos versículos 16 ao 17,
que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, não temos dúvida disso. E é exatamente por isso que ela é útil para nos aperfeiçoar, nos preparando para fazer a vontade de Deus. Esse processo de aperfeiçoamento é difícil, viu? Aperfeiçoamento acontece por meio do ensino, repreensão, correção e educação na justiça de Deus. Vamos dar uma olhada lá em Hebreus 4:12, por favor. Muitos já têm essa passagem de cor, mas acho válido abrirmos lá e darmos uma olhada. Hebreus 4:12. Quem abriu pode ler. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante de que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Obrigado, Gui. Vai ter briga em casa hoje. Interrompeu a mulher. Rapaz. Nem respeita a minha leitura. A palavra de Deus, ela é mais poderosa do que uma espada afiada. Enquanto uma espada pode sim, uma espada muito afiada pode cortar os tecidos do corpo, a palavra de Deus vai além. Ela penetra bem mais fundo. Ela alcança a alma e o espírito. Ela transforma o interior do ser humano e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Quem aqui consegue olhar para uma pessoa e discernir quais são os pensamentos dela, as verdadeiras intenções? Tenho certeza que nenhum de nós. Apenas a palavra de Deus, em todo o seu poder, consegue fazer isso. E amém por isso. Porque imagina que chato seria todo mundo olhar um para o outro e saber exatamente quais as intenções. Não ia ter graça nenhuma. Além disso, essa palavra de Deus tem autoridade até mesmo sobre o destino eterno das pessoas. Como nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 48, no final, o mundo será julgado pelas palavras que foram proferidas por Jesus. Não por juízos humanos, mas por um juízo perfeito e divino. As palavras de Cristo estão apenas na Bíblia. Elas não estão em nenhum outro lugar. Podemos até encontrar falsos testemunhos dizendo, mas a palavra de Deus me foi revelada. Mas, enfim, vamos abordar isso em outro tópico. Mas, não, apenas na Bíblia podemos encontrar a palavra de Deus. Por isso, nós não podemos ignorar as Escrituras, que são a palavra de Deus. Como está escrito em Provérbios 13:13, quem despreza a palavra terá que pagar por isso. Mas o que teme ao mandamento será recompensado. Resumidamente, a palavra de Deus, ela é eterna, ela é pura, completa, boa, ela é santa, inspirada, útil, viva, eficaz e tem autoridade. Isso é, ela é autoritativa. Perfeito? Alguém quer fazer um comentário até aqui? Senão, vamos pular para o próximo tópico. Alguma dúvida? Só para Daniel, eu vou falar. É legal perceber, né, que essas coisas da palavra de Deus, ela penetrar nosso coração, ela conseguir discernir ali exatamente nossas intenções, pensamentos e tudo mais, é uma coisa totalmente experimentável, né? Então ela vai fazendo isso a partir do momento que nós vamos nos evidenciando a ela. Se nós, igual em Timóteo vai falar que a Escritura ela é útil, né, proveitosa para o ensino, mas ela é útil se a gente utiliza ela. Se a gente deixa ela fechada no armário, lá não vai ter utilidade nenhuma. Então, eu gosto disso, da palavra ser mais... A transformação que Deus proporciona na nossa vida é algo totalmente experimental. Você tem que começar dando passos para que você comece a ser evidenciado, para que você comece a ser repreendido, corrigido, instruído na justiça. Então, é só quando a gente se coloca na experiência que a gente começa a ser moldado de acordo com o que Deus quer da gente.
Né? Então, como é que eu vou saber se a palavra de Deus é boa? Poxa, então começa a experimentar ela. Daí você vai perceber que ela é boa, perfeita e agradável. Mas se você não experimenta, aí, meu amigo, aí não tem muito o que fazer, né? Aí você não vai conseguir saborear o que Deus te proporciona nunca. Né? Somente experimentando que a gente consegue perceber o poder da palavra de Deus. É exatamente como fazemos com comida, por exemplo. Você não pode assumir que você não gosta de pudim se você nunca experimentou pudim na sua vida. Você não pode falar, pudim é horrível, mas você já comeu? Não. Isso aí é pecado até falar um negócio desse. Realmente. Tá lá na Bíblia Guilherme Danielística. Não negarás o pudim. Brincadeira, gente. Mas enfim, pode falar, Lelê. Eu ia falar até algo parecido com o que o Gui falou, mas complementando a fala dele, quando a gente experimenta e deixa com que a palavra nos transforme, a gente vai ser confrontado, né? E esses dias eu estava pensando que não é só nos nossos estudos pessoais, mas nas aulas, nos sermões, quando aquela pessoa que está trazendo de fato o que a palavra diz, que é o que a gente vai ficar, né? Que você falou lá no começo, a gente vai ficar com a palavra, não vai pegar uma opinião, trazer uma outra ideia. A gente é de fato confrontado e às vezes pode ser um pouco ruim no sentido bom da palavra, no sentido de desconfortável. Pode ser desconfortável ser confrontado com a palavra. Mas quando a gente vê que realmente faz sentido, olha, aqui se junta com aqui, não tem uma contradição, mas é desafiador, isso é transformador, porque aí a gente percebe que realmente faz todo sentido o que Deus espera de nós dentro da sua palavra. Então, seja na pregação, seja a gente vai escutar no culto, seja na aula, seja no nosso estudo pessoal, às vezes é duro escutar algumas coisas, porque é justamente aí que a gente precisa ser transformado. E daí quando a gente experimenta, que é isso que ele estava falando, e a gente se deixa ser transformado, a gente experimenta uma coisa muito boa, que aquele desconforto inicial vira um conforto muito grande, porque a gente percebe quão maravilhosa é a palavra de Deus e quão bom é experimentar desse amor, dessa correção, dessa justiça e tudo mais que a palavra tem para nos oferecer. Então era mais essa complementação da fala do que eu queria fazer. Muito obrigado, Lelê. E realmente, às vezes, quantas vezes, na verdade, nós não ouvimos uma pregação, uma aula e ficamos meio doídos? Ouvimos, falamos, ai, tá, ok, eu precisava ouvir essa. E devemos ter como algo em mente que se a pessoa está usando a palavra de Deus, não é um ataque pessoal. Sinta-se privilegiado porque Deus está te dando a chance de mudar. E isso é um conforto enorme que nós podemos ter e no meio da palavra de Deus, é uma das qualidades dela. Ela nos conforta. Ao mesmo tempo que ela nos afronta, ela nos conforta. Porque ela nos afronta para que possamos estar mais próximos do Pai. E por mais que seja um afronte que vai doer, é como uma correção de um pai para um filho. É uma correção necessária e nos traz mais perto, para mais perto dele. Nos desenvolve e nos leva um pouquinho mais perto da perfeição, apesar de não alcançarmos essa perfeição. Muito obrigado pelo comentário, Luna. Vamos seguir então e ver sobre a nossa reação. Qual deve ser a nossa reação mediante essa palavra perfeita, poderosa, afrontosa no bom sentido de Deus. A palavra que criou o mundo, que sustenta todas as coisas e que foi proclamada pelos profetas e homens de Deus, foi registrada na Bíblia como um livro sagrado. E essas qualidades dessa palavra, da Bíblia, são tão sublimes e diante da excelência do seu conteúdo, nós não podemos ficar hesitantes. Não podemos pensar, legal, é bem poderosa, ela é transformadora. Interessante. Quem decide estudar a palavra de Deus, quem decide estudar a Bíblia, precisa crer plenamente na sua mensagem. Deus espera que confiemos nessa sua palavra. Alguém abre, por gentileza, lá no Salmo 119, no verso 42, para nós darmos uma olhada no que o salmista diz? Posso ler. Por favor. Então responderei aos que me afrontam, pois confio
na tua palavra. Perfeito. Confio na tua palavra. Bem-aventurados, felizes, os que podem dizer o mesmo. Os que têm convicção e que dizem e afirmam o mesmo. Nós temos uma excelente razão para confiar na palavra de Deus. Jesus sempre confiou nela. Alguém abre lá, por gentileza, em João 10:35. Evangelho segundo João, capítulo 10, no versículo 35. Eu posso ler. Por favor. Se ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus e a escritura não pode ser anulada. Rapaz, ó, Pode ser também? lê o 36 também, por favor. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Perfeito, obrigado. Cristo, ele citou as palavras, ele afirmou, desculpa, que a escritura não pode falhar. Cristo, ele cita as palavras de Davi, afirmando que elas tinham origem no Espírito Santo. Vou pedir que duas pessoas abram em duas passagens diferentes. Uma pessoa abra em Marcos 12:36, e a outra pessoa abra no Salmo 110, no versículo 1, por favor. Marcos 12:36 e no Salmo 110, no verso 1. Quem abrir pode ler. Marcos 12:36. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Perfeito, muito obrigado. Agora o Salmo 110, no verso 1, por favor. O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus pés inimigos um estrado para os teus pés. Perfeito, muito obrigado. Aqui vemos Cristo utilizando da própria palavra do Pai para confirmar que ela tem autoria do Espírito Santo. Ela tem autoria divina. Ela não é feita por mãos humanas. Ela é inspirada por Deus. Ele também cita Gênesis 2:24 como algo dito por Deus, mesmo que o texto se refira às palavras do narrador. Nós podemos ver isso lá em Mateus 19, nos versículos 4 e 5. Jesus afirmou que um texto de Moisés era a palavra de Deus. A gente pode ver isso lá em Marcos 7, dos versículos 10 ao 13. Isso mostra que Jesus via a Bíblia como um texto divinamente inspirado, um texto perfeito. Portanto, todos que querem segui-lo, todos que querem seguir a Cristo, devem concordar com as palavras do Mestre nesse ponto. É impensável crer em Cristo e não crer nas Escrituras. João 2:22 deixa isso bem claro. Bom, falamos, mas alguém pode vir e nos perguntar. Desde o tempo de Jesus, que Jesus veio à Terra, até agora, já se passaram quase 2000 anos. O que garante e o que nos dá certeza de que a Bíblia não foi corrompida com o passar do tempo? Alguém conseguiria responder essa de bate-pronto, se fosse afrontado? Se você consegue responder, glória a Deus por isso. Significa que você está bem firme na palavra dele. E a resposta está no poder de Deus. Por mais que seja difícil para nós aceitarmos, está no poder dele. Se ele foi capaz de criar o universo, separar o mar vermelho, fazer chover maná do céu, curar cegos, ressuscitar mortos, por que ele não seria poderoso o suficiente para preservar a sua palavra? Para preservar a sua mensagem num livro? Seria até uma arrogância nossa assumirmos que ele não conseguiria fazer isso. Acreditar que a palavra de Deus, a Bíblia, é a genuína palavra dele, é a primeira reação adequada que nós devemos ter diante da Bíblia, diante desse livro sagrado. Mas, do que adianta nós crermos naquilo que está na Bíblia, se nós não colocamos em prática o que lemos e aprendemos, e nós
entendemos como verdade. Então, a segunda reação diante dessa palavra é a disposição para praticá-la. Vou pedir que alguém abra lá em Tiago 1, dos versículos 22 ao 25, e leia para nós, por gentileza. Tiago 1, versículos 22 ao 25. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte negligente, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Muito obrigado, Gui. Ter contato com a palavra de Deus e não aplicá-la não faz sentido nenhum. Isso é enganar a si mesmo, é mentir para si mesmo e fazer algo inútil. É como olhar no espelho, ver que seu rosto tá sujo e ignorar o que foi visto. E isso eu faço bastante. Vejo que, nossa, a carinha amassada, mas aí não tem muito o que fazer, não sou milionário, não consigo fazer uma plástica para resolver isso aqui. Mas, com a palavra de Deus, nós podemos mudar. Se vemos um erro, ainda bem que tem como mudar, não precisa pagar fortunas para mudar isso aí. No entanto, quem pratica a palavra de Deus faz algo de valor, tanto para a vida presente, quanto para a vida futura, a vida eterna. Essa pessoa vai ser feliz em tudo o que fizer. E alguém saberia me responder por que essa pessoa vai ser feliz em tudo que fizer? Porque vai receber as bênçãos de Deus. Perfeito. Muito bom, muito obrigado. Ela vai receber as bênçãos de Deus e vai saber reconhecer o quão maravilhoso é ser abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Vai reconhecer que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é capaz de transformar, como já falamos. Obedecendo a palavra de Deus, teremos apenas alegria. Não temos por que não obedecer. Se lermos a palavra de Deus, nós vamos ver incontáveis bênçãos para aqueles que a obedecem. Pode falar, Gui. E mais, né? Qual foi a pergunta que tinha feito anteriormente mesmo? Como é que era? Por que uma pessoa será feliz? Isso, É, exatamente. a palavra diz. Né? A Mary falou muito bem, né? De que será abençoado e mais, né? Porque Deus falou, registrou isso. Então, como é a palavra de Deus e como essa palavra é poderosa, então assim será. Então, não tem. Se ele falou que a pessoa que obedece vai ser abençoada, ela vai ser abençoada. Né? Então, não tem uma. Ah, será que eu vou. Não, se Deus falou que vai, vai. A palavra de Deus é assim. Por isso que nós estamos vendo desde o começo o poder da palavra de Deus. Deus falou, haja luz, houve luz. Deus fala que a gente vai ser abençoado se obedecer. Se a gente obedece, a gente é abençoado. Essa é a palavra de Deus poderosa. Jesus veio sendo a palavra de Deus e falar para o pessoal, levanta-se e anda. E a pessoa levantava e andava, porque a palavra de Deus poderosa tem esse poder. A poderosa palavra de Deus. A ponto de o que foi falado acontecerá por ser a palavra poderosa de Deus. Então, o grande poder da palavra de Deus é infalível. Deus falou, está falado, meu amigo. Não tem conversa. Ah, mas eu acho, que você acha, é com você. Deus falou isso, está falado. Se ele está falando que a gente vai ser abençoado se obedecer, nós vamos ser abençoados se obedecer. Perfeito, muito obrigado. E por isso, sempre dizemos amém. Alguém sabe o que significa amém? Assim seja? Perfeito, que assim seja. A palavra de Deus, amém. Que assim seja. Não seja a minha palavra, seja a palavra dele, sempre. Amém? Vamos dar uma olhada lá em Lucas 11 e vamos ler os versículos 27 e 28. Lucas 11, versículos 27 e 28. Para quem não sabe, Lucas está entre Marcos e João. É o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas 11, 27 e 28. Quem abriu pode ler.
Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. A palavra de Deus, ela é bem mais do que um livro. Ela é o sopro do próprio Criador em forma escrita. Nós podemos ver nos manuscritos originais que a palavra theopneuma é utilizada, que é literalmente sopro divino, respiração divina. Ela tem o poder de criar, sustentar, transformar e dar a vida. Desde os primeiros dias da criação, quando Deus diz lá em Gênesis 1, haja luz, até os nossos dias, ele continua falando com clareza e amor por meio das suas escrituras. Cada página da Bíblia carrega um propósito, direção e esperança para todos que se dispõem a ouvi-la com o coração aberto. E é algo importante nós ouvirmos a palavra de Deus com nossos corações abertos. Porque se ouvirmos a palavra de Deus, nós seremos incentivados a mudar. Nós seremos incentivados a abandonar as nossas vontades e seguir a vontade do Mestre. E isso pode ser algo muito difícil. Mas devemos estar dispostos a ouvir com o coração aberto a mudança. Somos convidados a mudar. Então, devemos fazê-lo. Perfeito? Não foi por acaso que Deus escolheu usar a linguagem humana para se comunicar conosco. Ele quer ser conhecido, ele quer ser próximo de nós, e ele quer criar intimidade conosco. E para que isso acontecesse, ele inspirou diversos homens ao longo de muitos séculos para registrar fielmente as suas palavras. E são palavras que atravessaram gerações e gerações. Elas resistiram ao tempo e elas permanecem vivas até hoje. E ainda bem, porque isso significa que ainda há tempo para mudança. Diante disso, nós somos convidados a fazer uma escolha. Nós vamos apenas admirar a Bíblia como um livro bonito e antigo, ou vamos tratá-la como ela realmente é? Vamos tratá-la como a voz viva de Deus que fala conosco hoje. Eu faço um convite para que possamos desenvolver um relacionamento diário com essa palavra de Deus, buscando nela sabedoria, força, direção e vida. Porque quem ouve a palavra de Deus, ouve o próprio Deus. Não ouve a palavra do Daniel, não ouve a palavra do Guilherme, da Letícia, da Mary, ouve a palavra do próprio Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A minha palavra é limitada. Daqui a 20 anos, as pessoas não vão lembrar o que eu falei hoje. Talvez lembrem porque está gravado. Mas não vão lembrar por mérito. A palavra de Deus, não. Ela passa de gerações em gerações e permanece para todo sempre. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Amém. Pode falar, Gui. É engraçado que muitas pessoas hoje, né, eu vejo algumas vezes, principalmente em algumas, quando se trata de revelações e tudo mais, que as pessoas buscam muito, eu vejo alguns, sei lá, pastores, profetas aí, modernos, postam vídeos assim, muitas pessoas comentando assim, eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria que Deus falasse comigo. Meu amigo, Deus está falando com a gente desde quando a Bíblia foi registrada, está falando. Falava diretamente com os profetas, desde que tem esse registro aqui, ele vem falando. Então, muitas vezes é que a gente não quer ouvir o que Deus sempre vai falar. A gente não quer ouvir o que Deus sempre vai falar, porque, como você estava bem falando, às vezes confronta a nossa vida, confronta o que nós fazemos, confronta as nossas atitudes, nós não queremos mudar, nós queremos as bênçãos. Tem até uma frase que é, nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus das bênçãos. Então, nós queremos só o ônus, não queremos o bônus. Ou não queremos o bônus, não queremos o ônus, né? Então, não que seja ruim, né? Mas a palavra de Deus, ela fala com a gente de maneira tão clara, de maneira tão viva. E como que pode ser tão ignorada? Né? A ponto de
querer que outras pessoas falem o que Deus tem para falar para ela. Se eu sei que Deus quer falar uma coisa para mim, eu vou diretamente na fonte para ver o que Deus quer falar. Não fico indo atrás de terceiros para que eles falem o que Deus está falando para eles para falar para mim. Não tem nem sentido isso. Então, eu acho é triste, assim, realmente, ver essas pessoas que às vezes têm realmente um interesse genuíno em conhecer a Deus, mas que estão tão presas, assim, a esses pensamentos tão rasos de achar que Deus vai falar com ela através de alguém. Deus fala com você através das Escrituras. Deus tem falado e vem falando e vai continuar falando todos os dias para aperfeiçoar a gente cada vez mais para essa boa obra. Isso não é nada diferente do povo israelita, o povo hebreu, que esperava que Deus falasse algo que fosse agradável a eles o tempo todo. E eles erravam e não queriam mudar. E depois, quando vemos no Novo Testamento, surgiram fariseus, mestres da lei, que dominavam a palavra de Deus com maestria, mas que não queriam mudar. Queriam apenas seguir as vontades deles e por isso distorciam a palavra de Deus. E isso é algo que infelizmente vemos muito no mundo. Pessoas que distorcem a palavra de Deus para encaixar nos próprios conformes, para que seja agradável para eles. Pegam um versículo ou outro e o resto da Bíblia não tem importância. E por isso devemos nos ater à palavra de Deus exclusivamente. Porque pode ser que eu fale algo aqui que seja falho. E com certeza vai acontecer isso uma hora. Mas a palavra de Deus não falha. Ela é perfeita, ela é santa, ela é exaltada acima de tudo. Pode falar, Mary. Eu acho que muitas vezes o que acontece, as pessoas estão buscando milagres, aquelas coisas assim, uau, aquele carro Ferrari que eu jamais ia caber dentro, aquelas coisas assim, entendeu? É isso que o povo está buscando. E aí isso me lembra aquela parábola que Cristo explicou sobre o rico e o Lázaro, em Lucas 16, 19 em diante, e ele fala, mas eles têm os profetas. Naquela época, primeiro século, não tinha nem a Bíblia escrito, eles têm os profetas, eles têm a quem acreditar. Não vou mandar ninguém ressuscitar dos mortos para que eles possam acreditar. Eu vejo que é muito isso que nós temos, é uma religiosidade barata, ou do troca-troca. Eu vou fazer alguma coisa para Deus, mas eu vou anotar, eu estou fazendo isso, eu fiz o cafezinho da reunião da Fama das Mulheres, e o senhor está me devendo um favorzinho aí em troca. É isso que a gente vê. E viver a religião pura e simples, que é uma religião simples. Seguir Cristo é simples. Seguir Cristo não é a solução dos meus problemas. Eu vou ter problemas para o resto da minha vida. Não existe solução de problemas. Sempre vou ter. João 16:33. Acabou. Vai ter problema sempre. Então, eu tenho que aprender a conviver com esses problemas. A minha atitude com relação aos problemas é o que vai ajudar os outros a entenderem sobre o amor e a misericórdia de Cristo. Eu vejo assim. Perfeito, muito bom. Para aqueles que não conhecem a parábola do rico e do Lázaro, dê uma olhada depois. Está em Lucas 16, dos versículos 19 ao 33. É muito importante nós nos atermos às palavras de Deus e é importante conhecermos essa parábola também. Pode falar, Gui. É interessante essa parábola que a Mary Martins citou, né? Porque ela, até no final, se não me engano, fala assim, se alguém ressuscitar dentre os mortos e for lá falar com eles, vão acreditar, né? Com os parentes do rico morto no inferno. E daí Moisés fala, mas amigo, se eles não ouviram os profetas, se eles não ouviram, nem que ressuscite um dos mortos, eles vão acreditar. E de fato foi assim, a gente vê lá Lázaro ressuscitando, não. Vão, e ao meu ver, a minha opinião, depois mataram Lázaro. Isso é o meu ver, a minha opinião. Né? Por conta de não acreditar. Jesus ressuscitou e não acreditaram em Jesus. Então, é verdade. Né? Olha o poder da palavra de Deus. Falou, tá falado. E se alguém ressuscitar entre os mortos e aparecer aqui, eu vi, eu estava... Não vai acreditar. Se você não acreditou nas escrituras, amigo, você não vai acreditar em mais nada. Não tem o que faça você acreditar. Como você bem disse, não acreditaram nem mesmo em Jesus. Então, às vezes, nós vamos querer passar essa mensagem adiante e vamos ser confrontados. As pessoas não vão acreditar. E, meu amigo, se não acreditaram nem em Jesus, por que você espera que acreditem em você?
Se acreditarem em você, glória a Deus por isso, amém. Se não acreditarem, tudo bem. Há quem vá acreditar. E deve ser um conforto para nós isso. Porque se negaram as nossas palavras, estão negando as palavras de Cristo, as palavras de Deus, não as nossas. Porque se negarem as minhas palavras, eu vou ficar chateado, vou ficar triste. Mas se negarem as palavras de Deus, eu vou ficar 2 vezes mais triste, porque estão negando o próprio Deus. Mas, ainda assim, minha parte eu fiz, a palavra foi transmitida. Os próprios apóstolos, nós vemos nas Escrituras, mesmo depois de Cristo ressuscitar, não acreditaram. Teve um apóstolo que pegou e falou: eu só acredito se eu encostar nas feridas dele. E mesmo quando ele apareceu, ele ficou meio, não é verdade isso aí não. Não é possível. Então, é natural do ser humano negar o que é divino. Porque está além da nossa compreensão. Mas, nos atendo às Escrituras, que são uma forma de Deus expressar humanamente a sua divindade, fica muito mais fácil de nós acreditarmos. Se nós olharmos o povo lá do primeiro século, eles tinham traduzido para eles apenas a Septuaginta, que é o Velho Testamento, em grego. E era de difícil compreensão, era muito complexo, eram palavras muito difíceis de se compreender, mas agora nós temos tudo tão simples. Você pode ou ter ela fisicamente aqui, não necessariamente nessa versão, não necessariamente na NVI. Você pode ter ela no seu celular, você pode ter ela no seu computador. Existem 1001 maneiras. Não querer compreender a palavra de Deus é uma questão de negação pessoal. Você mesmo não quer acreditar. Enfim, vamos lá. Vamos para umas perguntas frequentes que eu vou fazer para vocês, vamos ver se vocês conseguem responder. Primeira pergunta. A Bíblia foi mudada durante o tempo? Ela foi mudada com o passar dos anos? Eu vejo muitos de vocês falando não. Você falou alguma coisa, Estevão? Bom, acho que ficou muito tempo na mão dos católicos, né? Ficou. Ficou não só deles, mas de outros grupos também. Se nós formos observar na história, não só os católicos, mas tem outros grupos religiosos que preservaram muito bem. Os próprios sacerdotes judeus gravavam muito bem as escrituras e guardavam muito bem elas. E nós temos outros grupos. Se vocês forem pesquisar depois, eu acho que a Igreja da Etiópia é uma das igrejas mais antigas que existe. E ela preservou desde o primeiro século os escritos. É só um fato de curiosidade, posso estar errado aqui, mas acredito que seja a Igreja da Etiópia, que depois formou um grupo religioso, mas isso é de menos. A resposta curta para isso é não. Mas vamos desenvolver sobre isso. Entre todos os livros antigos, a Bíblia é o livro mais bem preservado dentre todos eles. Mesmo que homens tenham sido responsáveis, né, por copiá-la e transmiti-la ao longo dos séculos, é impossível não ver que a mão de Deus agiu durante todo esse processo. Pela sua providência e pelo seu poder, ele garantiu que tivéssemos acesso à verdadeira palavra de Deus. Como nós vemos lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, a Bíblia ela é inspirada por Deus. Isso significa que ela sendo inspirada, ela sempre diz a verdade e tem a sua autenticidade, palavra difícil, confirmada em muitas áreas do conhecimento humano. E embora acreditemos que a Bíblia veio de Deus por fé, as evidências dentro dela só podem ser explicadas por essa inspiração divina. E não só dentro dela, mas fora dela também. Só podem ser explicados pelo poder de Deus. Não é mérito humano. E ainda bem que não é mérito humano. Alguém aqui conseguiria explicar as profecias? Alguém conseguiria explicar as verdades científicas que já estavam ali, séculos antes de serem comprovadas? Nós temos salmos provando que a Terra é esférica. Nós temos dicas
financeiras durante a Bíblia inteira, que séculos depois, homens vieram a escrever, baseados na Bíblia ou não, mas vieram a escrever. Nós temos dicas de saúde e bem-estar que foram passadas de um homem para outro, e que, se observarmos, a ciência usa isso, não a Bíblia como base, mas usa os fatos que estão na Bíblia e transmitem de outra maneira. A palavra de Deus, de fato, é viva e eficaz e transformadora não só para o espírito, mas para o corpo também. Ou alguém teria uma explicação tão completa para a origem do universo como a Bíblia apresenta? Você pode vir com a teoria do Big Bang ou com outras teorias de origem universal, e eu posso concordar com elas e te dar o suporte bíblico para isso. A palavra de Deus já estava preparada para isso muito tempo antes da gente pensar em qualquer coisa. Deus já deixou tudo planejado para que nada escapasse da vontade dele. Ele fez tudo de uma maneira tão perfeita e tão milimetricamente calculada que não tem como você acreditar a outro senão a ele. A Bíblia, ela foi muito bem conservada. Alguns críticos afirmam, e muitas vezes sem conhecimento nenhum, que ela foi alterada com o tempo. Mas a verdade é, e sejamos sinceros aqui, que desde o início, sua preservação foi feita com muito cuidado. Não só pelos sacerdotes judeus, como falamos, mas também com muitas igrejas, por meio de muitas igrejas cristãs espalhadas pelo mundo inteiro. E é um fato curioso, porque Cristo mandou ir e pregar a todas as nações. E isso possibilitou com que a palavra de Deus fosse preservada de uma maneira sem igual. Porque a mesma palavra de Deus que foi pregada no Egito, foi pregada na Índia e foi pregada no Brasil. E foi pregada nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares do mundo. E graças a Deus por isso. A mesma Bíblia que temos aqui no Brasil, temos em diversos países da Europa. Temos na Ásia, temos na Oceania, temos em todos os continentes do mundo. E é a mesma palavra. Hoje nós temos, como já falamos, dezenas de milhares de manuscritos antigos que mostram como a Bíblia foi bem preservada. E isso cumpre o que Jesus disse, lá em Marcos 13:31 e João 10:35. Suas palavras nunca passariam. E que a Escritura não falha, ela é perfeita. A Bíblia está completa. Nós podemos ouvir pelo mundo pessoas dizendo que tem coisas a agregar na Bíblia. Mas ela já está completa. Jesus reconheceu a Bíblia hebraica, que era dividida em 3 partes. Você pode ver isso lá em Lucas 24, no versículo 44. E que corresponde a todos os livros que nós temos no Velho Testamento. Alguém saberia me dizer quantos livros são no Velho Testamento? 39? Perfeito, 39. Ótimo. E depois ele autorizou aos apóstolos a escreverem, sendo ensinados pelo Espírito Santo, sendo revelados pelo Espírito Santo, a escreverem o que foi revelado a eles. O que deu origem aos livros do Novo Testamento. Que são quantos? 27. Perfeito. Totalizando, então, os 66 livros que nós temos na Bíblia. Do jeitinho que Deus planejou, de forma perfeita. 66 livros de maneira perfeita. Os chamados livros perdidos ou apócrifos, que são muito comentados, nunca fizeram parte da Bíblia que foi aprovada por Deus. E aqueles que dizem ter sido proibidos de entrar no Novo Testamento não foram escritos por apóstolos verdadeiros. São mentiras que foram inventadas ou são falsificações que foram feitas que são ligadas a heresias que surgiram muito tempo depois da morte dos apóstolos.
Poderíamos citar, por exemplo, o Evangelho segundo Pedro, ou o Evangelho de Maria Madalena, que não recomendo lerem, porque não agrega nada, mas se forem ler, falam umas coisas que são meio sem sentido nenhum, que entram em contradição com o que está escrito nos evangelhos. Claro, houveram diversos concílios para formar o que chamamos do cânone bíblico, mas podemos abordar isso no particular, se vocês quiserem. Mas foi tudo feito de maneira tão perfeita que não tem uma contradição. Você pode tentar buscar, me mostrar que tem alguma contradição ou outra, mas não tem. De fato, não tem uma contradição. Pelo contrário, ela só se complementa e agrega na nossa vida. A Bíblia também foi muito bem traduzida. Jesus manda, em Mateus 28, dos versículos 18 a 20, que seus discípulos anunciassem o evangelho a todas as nações. E por isso, ela foi traduzida em diversas línguas, dentre elas o português. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. E no Brasil nós temos ótimas traduções. Alguém saberia dizer algumas traduções que temos que são muito boas? NVI, ARA. Temos a NVI, temos a ARA, são muito boas. Eu, pessoalmente, sou um pequeno fã da NVI. Temos a ARA, que eu gosto muito também. E um fato curioso, o João Ferreira de Almeida, ele era católico e ele traduziu a Bíblia e deixou de seguir as palavras de homens para seguir a palavra de Deus. Inclusive, ele nem finalizou a tradução da Bíblia. Foi necessário que outros homens finalizassem essa tradução, porque foi muito tempo que ele levou. Foram mais de 50 anos para fazer essa tradução, se eu não me engano. A NVI foram vários homens que se juntaram, mestres da lei, doutores, formados em teologia, em línguas antigas, se juntaram e por 10 anos fizeram a tradução da NVI. Temos também a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Temos versões que são mais questionáveis na sua tradução, na sua interpretação da palavra, como a NVT, a nova versão transformadora, mas que podem agregar um pouco também. E temos versões que, para nós cristãos, devem ser completamente negadas, como, por exemplo, a versão dos Testemunhos de Jeová, que é extremamente tendenciosa e enviesada. Fora isso, temos muitas versões muito boas. Para você, desde o mais letrado até o mais ignorante, temos opções. Por exemplo, temos a Bíblia de Jerusalém, que apesar de ser uma Bíblia católica, é extremamente fiel ao que estava escrito nos manuscritos originais. Mas é aquele português que você tem que ser, assim, pós-doutorado em letras. Obrigado. O cafezinho. Você tem que ser, assim, pós-doutorado em letras para você entender. Nós temos versões mais atuais da João Ferreira de Almeida, por exemplo, a Almeida 21, que é muito boa. É uma linguagem mais acessível. Temos a Almeida Corrigida Fiel. Só da versão, só de vertentes da ARA, da Almeida Revista Atualizada, eu acho que nós temos pelo menos umas 10. Temos a Almeida 21, Nova Almeida Atualizada, Nova Almeida do século 21 e por aí vai. Mas são todas versões confiáveis. Temos versões, claro, que são traduções de traduções, como por exemplo a King James, que são versões boas, numa leitura mais livre, mas se você quer fazer um estudo mais aprofundado da palavra, eu recomendo ir a NVI, até a ARA, NAA, enfim. Se quiserem recomendações, eu tenho de monte, inclusive tenho algumas aqui atrás de mim, que são os livrinhos que vocês veem. Bom, uma das melhores versões, como eu disse, para estudo é a ARA, é a Almeida Revista Atualizada, e a NVI, que também é bastante usada. Isso porque elas são muito próximas do sentido original das palavras. Porque nós já comentamos, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, no hebraico, no aramaico e no grego, no koiné. Dessas línguas, apenas uma é utilizada hoje em dia, que é o hebraico, desculpa. O aramaico e o koiné são línguas extintas, então muito do que temos lá não tem tradução direta para o que falamos hoje em dia.
Ou muito do que falamos hoje em dia não tem tradução direta para o que eles falavam antigamente. Então, a ARA e a NVI os tradutores fizeram um trabalho muito bem feito e certamente inspirado por Deus, para que nós pudéssemos ler e compreender o que estava escrito. Porque imagina você ter que aprender koiné, ter que aprender aramaico, ter que aprender hebraico para você ler o que está escrito. Não sei se vocês já se deram a chance de tentar ler esses textos originais, mas assim, não dá para entender nada. Eu não consigo entender nada. Quem entende, eu bato palma, tá de parabéns e Deus seja louvado pela sua vida, mas eu pessoalmente não consigo entender uma palavra. Pode falar, Dani. Mas por isso que é importante mesmo tomar cuidado com essa questão da tradução, da interpretação, porque como são línguas que já são extintas, que são mortas, né? Elas não têm atualização como a língua portuguesa que é viva, por exemplo, né? A gente vai atualizando a língua e vai tendo algumas modificações. Essas línguas já não têm atualização. Então, o que foi escrito tem o seu significado e como não tem atualização, significa aquilo mesmo. E esse tempo eu estava lendo com uma pessoa e a gente estava falando sobre o batismo. E a própria palavra batismo já significa algo que por si só já exclui algumas possibilidades de interpretação, porque a palavra batismo lá na língua original significa imersão. Então, já a própria palavra não é como se tivesse que ter batismo, escrito assim na nossa tradução, né? Batismo por imersão, por exemplo, porque seria redundante. Então, é importante a gente saber, e obviamente a gente não vai conhecer tudo da língua, porque como você falou, seria muito difícil que a gente aprendesse aramaico, hebraico, grego, enfim, para conseguir ler a Bíblia. Mas tem algumas coisas que é muito interessante da gente saber, porque por si só já explicam a ideia que a gente está tentando explicar ou está tentando passar, né? Por exemplo, no estudo, ou por que a gente acredita que o batismo tem que ser, por exemplo, por imersão, porque a própria palavra batismo significa imersão. Então, tem coisas que a gente precisa se atentar mesmo. A gente não vai saber todas as palavras, os significados lá em grego, não sei o quê, mas é importante, pelo menos, conhecer e ter uma noção de que quando a gente estuda a Bíblia, não é simplesmente ler, né? Mas é entender mesmo o que aquilo dizia naquela língua, por que não há uma outra interpretação daquilo que está sendo dito. Não, porque foi escrito nessa língua significa isso, e é uma língua que não tem atualização, então o que significa, significa e ponto, acabou. Né? E aí a gente vai, enfim, aprofundando e refinando o nosso conhecimento a respeito da palavra de Deus e não sendo levado por qualquer interpretação, por qualquer coisa que é dita, né? Ah, não, porque eu acho que o batismo tem que ser assim. Não, mas significa isso, enfim. E é importante nós termos pessoas em nosso meio que entendam o que está escrito ali. Por isso que é importante nós, se ninguém entende, se não conhecemos ninguém que entende, que nós mesmos nós mesmos vamos. Enfim, é importante nós irmos atrás e entendermos nós mesmos. Ah, mas é difícil. Realmente é difícil. Mas é difícil você aceitar a palavra de Deus e mudar também. E não mudamos? Nós não aceitamos e mudamos? Então é possível nós aprendermos um pouquinho ali e ensinarmos outros. Pode falar, Mary. Eu gostei do que a Letícia falou, porque tem palavras-chave que a gente precisa saber do grego. O hebraico ainda não cheguei aos pés do Álvaro Pestana. Acho que ninguém vai chegar aos pés do Álvaro. Difícil. Aquilo vai ser difícil. Mas o grego eu estou chegando lá. Eu tenho uma Bíblia em grego, eu tenho um dicionário grego-inglês, eu tenho todas as palavras-chave dos versículos que são em grego. Então, isso eu investi nisso financeiramente para poder entender melhor a Bíblia. E exatamente quando vêm as pessoas de outras denominações, de outras religiões, de outras crenças, e eles vêm com as palavras, aí você, opa, peraí, essa eu sei. Ou você fala, eu vou pesquisar, eu já te falo. Mas o que é interessante, por exemplo, do português, a gente adaptou a palavra batismos, que vem do grego, direto para o português. Então não tem erro, Fia. Você procura no Aurélio Buarque, caso você ainda tenha aqueles dicionários antigos,
físicos. Você procura lá e é a palavra mesmo. Então, realmente, muitas religiões são colocadas por chão, porque uma das coisas principais do evangelho é a mudança de vida através do batismo. Uhum. E você já joga por chão nisso daí, só nessa palavra. Então, essa é realmente, o que você falou, Letícia, é perfeito. Uhum. E é importante nós sabermos que se queremos investir na nossa vida espiritual, consequentemente vamos ter que fazer algum investimento financeiro uma hora. Seja para comprar uma Bíblia, ou seja para comprar uma Bíblia para outro. Eu, por exemplo, recebi, eu acho que um dos melhores presentes que eu tive na vida foi uma Bíblia interlinear, do grego, português e inglês. O Novo Testamento inteiro ali. E é uma bênção enorme que eu recebi. E que alguém abriu mão, deu algum valor, para que eu recebesse esse presente. E graças a Deus por isso. E dentre outros muitos presentes que eu tive, alguns que são passados, são herança, né, do meu póstumo avô, que compõem 90% do que eu tenho. 90% dos estudos que eu tenho, daquilo que consigo passar para vocês, é, claro, mérito de Deus por ter inspirado um homem para escrever isso, mas é algo que alguém demandou tempo, demandou muito trabalho e demandou muito para que chegasse em mim. Mas voltando então às traduções da Bíblia, existem tantas traduções que ninguém pode dizer que é impossível entender ou confiar na Bíblia. Em qualquer tradução que seja confiável, é possível entender e aprender sobre o evangelho que Cristo nos passou. Deus possibilitou que a sua palavra fosse traduzida de diversas maneiras para diversos públicos, utilizando diversas maneiras de falar. Então, dessa maneira, desde o mais letrado até o mais limitado academicamente, podem aprender sobre a maravilhosa palavra dele. Se vocês tiverem a oportunidade de conversar com algum evangelista ou missionário que trabalhe no campo assim de levar a palavra de Deus às pessoas, com certeza ele vai falar sobre alguma pessoa que era analfabeta ou que não tinha conhecimento nenhum e que pôde aprender sobre a palavra de Deus. Nós temos diversos exemplos disso. Em Guarulhos, nós temos um senhorzinho que, assim, para mim ele é um grande exemplo, é o seu Milton. Ele tem 86 anos e ele sai de Arujá até Guarulhos, que é uma viagem, e ele foi ensinado sobre a palavra de Deus. E ele é um cara de origem super humilde e tudo, e entende muito bem a palavra de Deus. E você vê no seu viver, no viver dele, que ele foi transformado pela palavra de Deus. Então, se um senhorzinho de 86 anos, que é limitado de certa maneira, que as condições sociais dele impediram que ele fosse um cara super formado, com muitas formações, conhece a palavra de Deus e deixa ela transformar a vida dele, ai de mim que tem as capacidades de poder correr atrás, de poder aprender mais, de não querer ser transformado pela palavra de Deus. Nós não só podemos, mas devemos aprender sobre o Evangelho de Cristo e deixar ele transformar as nossas vidas. Nós falamos hoje sobre a poderosa palavra de Deus. Na próxima aula, nós vamos falar sobre quem é Jesus. Porque falamos muito sobre Jesus hoje. Falamos muito sobre sua palavra. Mas quem que ele é de fato? Então, eu estendo o convite para vocês. Semana que vem, tragam alguém ou venham com perguntas sobre quem é Jesus. Estudem a palavra, busquem ler, aprender sobre ele. E você quer uma dica sobre onde aprender quem é Jesus? Nesses 66 livros aqui. Na Bíblia Sagrada. Então leiam e tragam suas dúvidas semana que vem. Caso não tenham dúvidas, graças a Deus por isso. Já pode dar aula. Ensinem outros. Bom, alguém tem algum comentário, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Se não, iremos finalizar e eu peço que um varão abençoado faça uma oração para finalizarmos a aula de hoje. Enquanto ninguém... só vou encerrar aqui rapidinho, Estevão. Estenda um convite para seus amigos para participarem dessas aulas.
Principalmente aqueles que têm os dias muito compromissados e à noite é difícil para eles participarem, que temos os estudos à noite também. Estendam esses convites para aqueles que fazem faculdade à noite, porque é muito importante aprendermos sobre a palavra de Deus. Como vimos hoje, ela é viva, eficaz, é capaz de mudar e transforma a todos nós. E para aqueles que estão aqui, muito bem, fico feliz. Fico muito feliz que estão aqui. Fico muito feliz em saber que estamos querendo aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. E que com a permissão dele, esse grupo cresça, e que Cristo cresça, e nós sejamos menos, sempre. Pode orar por nós, Estevão, por favor. Oremos. Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprendermos, Senhor, cada vez mais sobre a sua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, continuar nos abençoando, que o Senhor nos dê ânimo, força, Senhor, e sabedoria para não desviarmos, Senhor, do seu caminho. Que o Senhor possa, Senhor, preencher nossa mente com coisas agradáveis e que nossos planos, Senhor, estejam completamente alinhados ao seu. Pedimos, Senhor, perdão para entrarmos na presença e que o Senhor possa, Senhor, continuar sempre nos abençoando. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.